Amigos, preparem-se para mergulhar em uma das histórias mais antigas e dramáticas da humanidade. Uma história que fala sobre ciúme, adoração, escolhas e as consequências devastadoras da rebeldia. Estamos falando de Caim e Abel. Depois que Adão e Eva cometeram o erro trágico que os expulsou do Jardim do Éden, eles encontraram um novo lugar para viver. Um lugar onde teriam que suar para cultivar a terra e criar seus animais. Ali, eles tiveram filhos. O primogênito, Caim, tornou-se agricultor, dedicando-se ao solo. Seu irmão mais novo, Abel, optou por ser pastor, cuidando dos rebanhos. Dois irmãos, duas profissões, vidas paralelas que, de repente, convergiram em um ponto crucial: a adoração. Chegou o momento em que ambos sentiram a necessidade de apresentar uma oferta ao Senhor. Não era apenas um presente, era um ato de reconhecimento, de entrega. Caim, o agricultor, pegou uma parte dos frutos que a terra lhe dava e levou como oferta. Abel, o pastor, fez diferente. Ele selecionou as primícias do seu rebanho, as primeiras crias, as melhores, e as ofereceu. E aqui a história toma um rumo inesperado e profundo. O texto sagrado nos diz que Deus olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas ele não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Essa rejeição foi o estopim. Caim ficou irado e sua expressão denunciava a fúria e o ressentimento que ferviam dentro dele. Ele andava de cabeça baixa, com a cara fechada, remoendo o descontentamento. Por que Deus havia aceitado Abel e rejeitado a ele? Nesse momento crucial, Deus não o abandonou. O Senhor se dirigiu a Caim com uma pergunta direta, uma chance de correção, uma intervenção divina antes que o mal se concretizasse. Deus perguntou: "Por que você está tão irritado? E por que o seu rosto está abatido?" Em seguida, Deus ofereceu o caminho da redenção, a fórmula para a aceitação. "Se você fizer o bem, não será aceito?" E continuou com uma advertência solene que ressoa até hoje. "Mas se você não fizer o bem, saiba que o pecado jaz à porta, e ele te deseja, mas você deve dominá-lo." Essa é uma das frases mais poderosas e assustadoras de toda a Bíblia. Deus está dizendo a Caim que o mal não é uma força externa e irresistível, mas sim uma tentação agachada, esperando o momento certo para atacar. E Caim, apesar de sua dor e raiva, ainda tinha o poder de escolha, o poder de dominar aquela força destrutiva. Infelizmente, Caim optou pela rebeldia. Ele ignorou o aviso, fechou o coração para a correção e permitiu que o ciúme e a ira o dominassem completamente. Certo dia, Caim chamou seu irmão Abel para irem ao campo. Abel, sem desconfiar da escuridão que tomava o coração de seu irmão, acompanhou-o. E ali, no silêncio do campo, longe de qualquer testemunha humana, Caim atacou Abel e o matou. O primeiro assassinato da história da humanidade. Motivado pela incapacidade de lidar com a rejeição e o ciúme da aceitação do outro. O crime havia sido cometido, mas Deus, o soberano, estava observando. O Senhor novamente chamou Caim, mas desta vez a pergunta não era para correção, mas para confronto. "Caim, onde está o seu irmão Abel?" A resposta de Caim é famosa por sua frieza e cinismo. Ele respondeu: "Não sei. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Essa resposta, além de mentirosa, demonstrava uma total falta de remorso e uma arrogância inacreditável diante do Criador. Caim estava tentando esconder o pecado de Deus, o ser que tudo vê. Mas Deus não aceitou a desculpa. Ele insistiu: "O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." O próprio sangue de Abel se tornou uma testemunha contra Caim. O solo que Caim tanto amava e cultivava tinha absorvido o sangue inocente e agora clamava por justiça. Por causa desse ato hediondo, Caim recebeu seu castigo. Deus declarou a maldição: "Agora você está amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão." A terra, o sustento de Caim, se recusaria a cooperar com ele. Quando ele cultivasse o solo, ele não lhe daria mais a sua força e riqueza. E pior, Caim se tornaria um fugitivo e errante pelo mundo.
Ao ouvir a sentença, Caim finalmente demonstrou algum desespero, mas não pelo pecado em si, e sim pela magnitude da punição. Ele clamou: "O meu castigo é maior do que eu possa suportar. Tu me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua presença e fugir de todos. Qualquer pessoa que me encontrar poderá me matar." Apesar da justiça implacável, Deus demonstrou uma misericórdia surpreendente. Para evitar que Caim fosse morto por qualquer um que o encontrasse, interrompendo assim a ordem da justiça divina, Deus estabeleceu uma proteção. Ele declarou que quem matasse Caim sofreria a vingança 7 vezes. E o Senhor colocou um sino em Caim, garantindo que ninguém o mataria. Com o peso da maldição e o sinal da proteção, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa errância ou fugitivo, a leste do Éden. Ele partiu como um homem marcado, um lembrete vivo das consequências do ciúme e do ódio. O que essa história de milênios nos ensina hoje? Primeiro, sobre a adoração. A diferença entre a oferta de Caim e de Abel não estava apenas no objeto, frutos versus ovelhas, mas sim na atitude. Abel trouxe as primícias, o melhor, demonstrando reverência e prioridade. Caim trouxe apenas algo. Deus não se agrada de qualquer tipo de adoração. Ele se agrada da adoração que vem de um coração correto e da melhor entrega. Segundo, sobre as escolhas. Deus vê e sabe tudo. Caim teve a oportunidade de se arrepender e corrigir seu caminho, mas ele se recusou. Ele preferiu alimentar o rancor. Isso nos leva à reflexão. Que sentimentos identificamos em Caim? Ciúme, inveja, ressentimento e rebeldia. Ele deixou que um abismo chamasse outro abismo. Uma má escolha levou à raiva, a raiva levou ao ódio e o ódio levou ao assassinato. Termos a responsabilidade de sermos o guarda do nosso irmão, a frase famosa de Caim significa uma atitude egoísta de isolamento e negação de responsabilidade social. Mas a verdade é que sim, somos responsáveis uns pelos outros, e a indiferença ao sofrimento ou à vida do próximo é uma afronta ao Criador. Para refletirmos em nosso cotidiano, que sentimentos há hoje no seu coração? Temos a chance, a cada momento, de dominar o pecado que jaz à porta. Não podemos permitir que o ciúme, a inveja ou a raiva nos transformem em fugitivos da presença de Deus. Que possamos aprender com o erro de Caim e escolher sempre o caminho da correção, da humildade e da boa ação, para que nossas ofertas e nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor. Essa história é um espelho. Olhe para si e decida quem você será. O que entrega o melhor de si e é aceito, ou o que se fecha na raiva e se torna um errante. A escolha é sempre sua. Se essa reflexão te tocou, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais análises profundas. Obrigado e até a próxima!